Olá, meus alunos. Na nossa aula de hoje, eu estou gravando então para vocês o prosseguimento, então, né? Falando sobre rotinas de marketing e dessa vez a gente vai falar sobre e-mail marketing, né? Parece que é uma coisa antiga, né? Mas não é, né? Ao contrário do que muita gente pensa, o e-mail marketing não morreu não. Embora a gente tenha outros aplicativos de mensagem e aplicativos de mídia sociais, né, como o Instagram, por exemplo, o e-mail marketing ainda é uma mídia bastante utilizada, né? Não dá para contestar, esse é um canal importante ainda e ele deve fazer parte da rotina do nosso plano de marketing. Né? Para vocês terem uma ideia, de acordo com dados da Pew Research Center, 92% dos adultos que utilizam a internet possuem endereço de e-mail e 61% deles utilizam esse canal diariamente. E aí vai, claro, do nosso planejamento, do nosso público, do nosso persona, que é aqueles que vocês já têm. Eles se encaixam nessa categoria, são adultos? Se eles forem adultos, sim, utilizem o e-mail marketing como uma mídia, né, esse canal para falar com seus leads, com seus usuários, com seus clientes. Né? Então é importante que a gente utilize o e-mail marketing ainda como uma ferramenta de comunicação da empresa para com os clientes. Né? Então vamos falar sobre envio de e-mails, né? De um modo bem prático, falando sobre isso, a gente pode dizer que o responsável, né, por essa entrega, né, por essa estratégia que é o envio de e-mails, ele deve se focar em três tipos de mensagem: as newsletters, as campanhas promocionais e os fluxos de nutrição. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas para a gente entender então como é que funciona. Né? A newsletter é um dos usos de e-mails marketing mais populares que existe. Né? Através da newsletter, a sua empresa pode manter uma comunicação frequente e periódica, né, com com o seu público, com seus clientes. E assim você constrói um relacionamento, vai gerando e aumentando a sua credibilidade, a sua confiança que você tem com relação a eles. A pessoa que cuida dessa estratégia deve estudar bem mesmo o público para definir qual a melhor frequência de envios. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, né? Assim como conteúdo que vão ser produzidos para cada disparo que faz das newsletters, certo? É importante dizer que a newsletter não tem um foco em vender, mas sim propagar conteúdo e atrair mais visitantes, ok? Fluxos de nutrição. Muito bem. Fluxo de nutrição nada mais são do que uma sequência de e-mails enviadas de modo automático para um determinado grupo de pessoas. Então aqui a gente começa a criar já alguns grupos de usuários, né, grupos de leads, e a gente vai personalizar agora as nossas mensagens. Esse fluxo de nutrição pode ter objetivos diversos, né, mas no geral todos eles buscam ajudar os leads, né, a caminhar pelo funil de vendas, ou seja, desde manter o interesse, a ter uma interação até o final, que é comprar o seu produto ou serviço. Né? Mas isso através de um conteúdo de qualidade dos e-mails que você está enviando e também de ofertas atrativas. Né? É uma estratégia bastante importante, principalmente para as empresas que possuem uma grande base de anunciantes, de assinantes, ou seja, tem uma lista muito grande de usuários. Né? Então, através desses fluxos é possível manter um relacionamento ativo com cada um dos leads e entregar, às vezes, conteúdos bem personalizados e no momento ideal. Né? E aí, falando sobre o envio de e-mails, o que a gente precisa pensar? No nosso calendário. Né? Ao criar o calendário, a gente tem que levar em conta, ficar sempre atento para as datas especiais e comemorativas gerais, como Black Friday, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais,
e outros eventos que também possam ser importantes para o ramo da sua empresa. Por exemplo, você vende instrumentos musicais. Então tem o dia do músico, o dia do violão, o dia do saxofonista. E aí você pode criar os e-mails com conteúdo relativos para cada um. Essa frequência com qual você vai enviar, né, para os seus contatos esses e-mails é importante. E é legal você fazer testes, né, e descobrir qual a fórmula, né, a melhor forma para a sua empresa, não só em relação à quantidade das mensagens, né, mas em quais dias e horários. É importante a gente fazer isso também. Então, temos que planejar sempre o envio, para que tenha um certo período de antecedência, principalmente para você poder preparar o conteúdo e evitar um uso exaustivo da lista de contatos. Senão os seus clientes, os leads aí, vão acabar que vão se excluindo, né, da sua lista, tá certo? Então as datas comemorativas são importantíssimas, né? Então temos que pensar lá nos Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal. Então isso é muito legal para isso. Essa frequência que vocês têm que acertar. Então pensar bem no dia, o horário e quantas vezes vão mandar, né? E tem a questão de como o fluxo se encaixa nesse calendário também, né? O que a gente tem que pensar que é assim, né? A gente tem que lembrar, né, as pessoas que cuidam dessa questão de enviar e-mails, às vezes precisam enviar, só se lembram dos e-mails quando precisam enviar manualmente. Mas tem que ter um fluxo de nutrição, ou seja, de quanto em quanto tempo, né, a gente tem que ficar mandando isso. E sempre que possível a gente tem que excluir os contatos que não estão ativos, né, em algum tipo dessas nutrições. Isso evita que eles percam o foco, né, das nossas mensagens, e eles ainda também não estão prontos para receber. Então, analisar esse fluxo também é sempre importante para isso, né? O envio de e-mails também ele é um canal muito legal para a gente se relacionar, né? Muito legal, né? E ele é muito acessível também, lembrando que ele é mais voltado para um público mais adulto. E esse relacionamento vai facilitar a construção que você vai criar desse relacionamento. Então, por isso, além de desenvolver essa estratégia de comunicação, né, que é o e-mail marketing, isso tem que fazer parte da rotina do responsável por essa estratégia, ensinar os demais sobre as boas práticas desse canal e gerenciar essas mensagens que a empresa recebe. É importante a gente estar atento, né, com as mensagens que a empresa recebe. Além disso, a gente não pode ignorar essas mensagens, né, nenhuma delas. Se um lead, né, o usuário, o cliente, ele entrou em contato é porque ele tem um propósito. Ele tem uma reclamação, ele pode ter uma dúvida, ele pode ter uma crítica. E é sempre, né, há uma sugestão que uma resposta tem que ser dada em até 24 horas úteis, né, que você recebeu essa mensagem. Tá? Se não for possível isso, que essa mensagem, pelo menos que você dê uma mensagem automática de recebimento e que nessa mensagem automática você dê uma previsão dessa resposta que você vai dar. Então, quando você fizer uma resposta, né, quando você for lidar com seus usuários, não coloque uns scripts, nada muito frio, muito robotizado. Né? As pessoas querem conversar com outras pessoas. Então a gente tem que aproveitar esse canal para criar essas conexões e demonstrar o valor que a sua empresa tem. Né? Outra coisa importante é acompanhar os resultados, né? Acompanhar os números e todos os disparos que você realizou. É importantíssimo para você também ter isso como sua rotina de e-mail marketing e do marketing de maneira geral. Então você tem que avaliar os resultados individuais, faça também uma análise do consolidado do mês, então junta lá todos os e-mails que você enviou, né? Dessa forma que você vai conseguir comparar um envio com desempenho geral ou com outras campanhas semelhantes que você tenha. Por isso é importante ficar atento à captação de novos assinantes. É legal equilibrar o número, né, e manter uma base de dados, né, de clientes bem ativa na sua lista. De que tamanho? Mensalmente tem que pensar que você tem que acompanhar a sua lista. Existe uma tendência que ela diminua 22,5 por ano, por vários motivos, né? As pessoas trocam de servidor, abandonam as contas, mudam de empresa e por aí adiante. Então você vai acabando perdendo muitos assinantes
da sua lista, tá? A gente vai começar a falar sobre algumas taxas, né, que a gente vai para analisar se a nossa campanha de e-mail marketing está sendo legal ou não. Primeiro que é a taxa de abertura. A taxa de abertura ajuda a entender o quão atrativo é o assunto do seu e-mail e quantas pessoas você convenceu a abrir a sua mensagem. Para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que considerar o seguinte, ó. Você pega o número de pessoas que abriram o seu e-mail, multiplica por 100 e divide pelo número de pessoas que receberam o seu e-mail, tá? A gente vai falar como você pode ter esse controle aí. Então, uma taxa de abertura, eu quero saber quantas pessoas abriram, qual é a taxa? Então, você faz esse cálculo aí, ó, número de pessoas que abriram o seu e-mail vezes 100 dividido pelo número de pessoas que receberam o seu e-mail, que é uma diferença entre receber e abrir o seu e-mail. Né? E como vou saber se a pessoa abriu ou não? Claro, existem programas específicos para isso, né, para saber se a pessoa realmente abriu ou não, se houve uma interação com o e-mail que você enviou. Uma outra questão é a taxa de cliques. Né? Essa taxa vai mostrar a porcentagem de pessoas que acessaram os links que você incluiu na sua mensagem. Você pode calcular isso também usando aquela mesma regrinha lá. Número de pessoas que clicaram o seu e-mail vezes 100 dividido pelo número de pessoas que receberam o seu e-mail. Isso quando você coloca um link, né, dentro do seu e-mail para que a pessoa clique e abra. Né? Você tem outras taxas para ver. Essa não é legal, mas é uma taxa de descadastro. Esse tipo de medição aí vai mostrar para você, para sua empresa, quantos dos seus contatos deixaram de fazer parte da sua lista, né, a partir de um link de descadastro daquela mensagem, que é obrigatório ter em todo e-mail marketing um link direto para que a pessoa possa fazer ela mesma a exclusão da sua lista de e-mails, certo? Você tem que colocar isso obrigatoriamente, a gente vai falar sobre isso mais à frente também. Né? Para calcular isso, número de pessoas que se descadastraram, né, vezes 100 dividido pelo número de pessoas que receberam o seu e-mail. Muito bem. Não é legal, mas a gente precisa saber, né? Taxa de marcado como spam. Porque a pessoa pode simplesmente ter só se descadastrado, né? Mas pior, né? Ela pode ter marcado o seu e-mail marketing como um spam, né? E aí já não é muito legal não, né? Esse número você tem que manter ele o mais baixo possível que puder, senão a sua reputação nos servidores vai ficar prejudicada, você pode cair numa lista negra aí dos servidores e depois é complicado para que seu e-mail consiga ser aprovado de novo, né, e ter uma taxa de entrega legal. Para fazer esse cálculo, né, você pega o número de pessoas que marcaram como spam vezes 100 dividido pelo número de pessoas que receberam o seu e-mail. Belezinha, regrinha fácil, né? Então, mas torça para que não caia como spam. O descadastrado é melhor do que marcar você como spam. Aí você tem uma taxa, que é outra, que é a taxa de entregabilidade. Né? Com essa taxa, o que você vai poder fazer é acompanhar a reputação do seu domínio. Você pode encontrar erros no seu servidor de envio, né? E avaliar também se as suas mensagens estão caindo na caixa de spam. Então, avaliar essa entregabilidade de cada campanha e também uma que você possa fazer uma no mês, né? Qualquer valor abaixo de 95% é um alerta e você deve já começar a verificar o que está acontecendo, certo? Então, a taxa de entregabilidade vai indicar quantas das suas mensagens realmente chegaram até os seus destinatários. E aí você faz o seguinte, você pega o número de pessoas selecionadas para envio, multiplica por 100 e depois divide pelo número de pessoas que realmente receberam o seu e-mail. E aí você tem uma taxa de entregabilidade. Né? Você tem uma outra questão também que é avaliada, né, nessas campanhas de e-mail marketing, que é o bounce rate. O bounce rate indica o seguinte, o número de mensagens que não foram entregues com sucesso. Né? E aí você vai ter dois tipos de bounce rate aí, o soft e o hard bounce. O primeiro é um problema de entrega temporária, por exemplo,
devido a um e-mail, uma caixa de mensagens que estava cheia demais, então não aceitou naquela hora. Naquele momento o servidor do e-mail do destinatário devia estar com problema ou fora do ar, né? É ruim, tudo mais, mas indica que ainda há uma chance, né, do seu destinatário ainda receber essa mensagem numa próxima vez. Já o segundo, que é o hard bounce, o hard já é mais complicado, mais preocupante. Ele indica que o número de pessoas que jamais irão receber o seu e-mail porque não possuem um endereço válido ou estão com as contas bloqueadas. E aí, nesse caso, o que você tem que fazer é remover esses e-mails, né, da sua lista de contatos para evitar que eles continuem, assim, de certa forma, atrapalhando depois todas aquelas medições que a gente faz, né? Porque ele faz parte de um e-mail que você está enviando, que nunca está sendo entregue, nunca será, na verdade, mas ele é um número que vai continuar aparecendo lá para você. Então, em resumo, a rotina de um analista de e-mail marketing, que é uma das rotinas, né, é baseada no planejamento, é claro, das mensagens, na organização do calendário e no acompanhamento desses resultados. Então, para fazer isso, existem algumas ferramentas de automação, né, que são os programas mesmo que a gente pode fazer uma contratação para fazer o envio desses e-mails. Então, eles têm umas métricas muito legais para você fazer esse acompanhamento. Então, você tem o MailChimp, tem o MadMime e outros ainda, programas específicos aí para você criar campanhas de e-mail marketing. E eles te dão lá a taxa de clique, eles te dão a taxa de entrega, a taxa não, né, o número de entregas que teve, eles te dão o número de cliques, eles te dão o número de aberturas, né, de e-mails enviados e o número de abertura, e aí com aquele cálculozinho você calcula as suas taxas. Então isso já vem prontinho para vocês. E alguns deles já dá isso também de mão beijada, né? Então é legal você contratar alguns desses serviços. Para alguns deles existem, o MailChimp tem até serviço gratuito, né? Acho que é para até 100 e-mails, né? Ele faz gratuito e depois tem que acabar pagando, né, uma contratação mensal para isso, né? E assim como existem outros também servidores aí, de e-mail marketing que você pode contratar, ok? Então o e-mail marketing é uma ferramenta ainda muito utilizada, né, pensando sempre se num público adulto, não num público mais jovem, ok? Para esse público mais jovem nós temos outros canais para estar falando. E o público adulto, além dos outros canais, como as mídias sociais, também tem os e-mails que esse pessoal ainda utiliza muito. Certo? Até uma próxima aula que a gente vai continuar com as rotinas de marketing e depois já fazer o nosso planejamento final do nosso marketing de conteúdo.